Olá pessoal, eu sou Diego Rodrigues Paes e essa é a nossa quarta videoaula aí referente à disciplina Estágio Supervisionado 4, direcionada para alunos do ensino médio. Nós vamos tratar aqui nessa aula especificamente de literatura e vamos pegar uma obra importantíssima aí da nossa literatura brasileira, que é a obra Dom Casmurro. Quem vai estar acompanhando a gente aqui é a professora mestra Andréa de Oliveira Alencar e Guma. E espero que a gente faça uma aula aí bastante interessante, principalmente se tratando dessa obra que ela é muito demandada nos vestibulares. É uma obra de extrema importância, não só para a gente conhecer um pouquinho da nossa literatura, mas também para estar afiado na hora que aparecer o nosso exame vestibular. Então vamos lá. Espero que seja de bastante proveito. Interessante aqui para a gente começar, antes de falar da obra propriamente dita, vamos falar um pouquinho do grande poeta. Quem foi o Machado de Assis? Um dos mais importantes autores de toda a nossa literatura, da literatura brasileira. Bom, o Machado de Assis, só para a gente pontuar um pouquinho dele e ver como é quem que é essa pessoa, a gente tem que pontuar que ele é uma pessoa que já um poeta, né, que ele já partiu de uma infância assim muito difícil. Pensa no Brasil, um Brasil com histórico de escravatura, ele já era pobre e ele era negro. Ele vivia lá no Rio de Janeiro, ele já apresentava essas duas características. E além, como complicador, ele ainda tinha duas características que dificultavam muito para qualquer pessoa, mas ele superou isso tranquilo. Ele era gago, ele tinha gagueira e ele era epilético. Mas assim, ele tinha uma força de vontade muito grande e ele se desenvolveu muito seu trabalho, a sua capacidade de produzir, sempre como um autodidata. Isso era uma característica muito forte no Machado de Assis, a capacidade de aprender sozinho e multiplicar esse conhecimento. E com essa maneira autodidata ele se tornou um dos maiores poetas, um dos maiores nomes da nossa literatura brasileira. Ele é um fundador da nossa Academia Brasileira de Letras, e atuou também em diversos gêneros literários. Ele foi poeta, ele foi dramaturgo, ele foi romancista, ele foi contista, cronista, jornalista, folhetinista e crítico literário. Olha como ele era um autor bastante completo. Ele atuou em todas essas frentes. E assim, pode-se considerar que essa obra do Machado de Assis ela foi uma revolução no seu tempo. Serviu como uma ruptura mesmo. Muito se mudou do que se tinha e a partir do momento que o Machado de Assis chegou, o que se teve a partir disso, né? Ele colocou-se uma marca, um estilo, enfim, ele modificou a maneira com que se compreendia a literatura no Brasil. Ele é um dos inauguradores ali do realismo. A gente também pode observar ali mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, né? Um momento que aconteceu o desenvolvimento da sua obra, né? O tanto que ela foi influenciada o quanto influenciou o cenário que ele estava representando e o quanto que esse cenário influenciou a obra dele. Ficou meio interdependente. Ele foi uma pessoa que começou a sua obra e testemunhou lá o fim dessa escravidão no Brasil e participou e influenciou também diversas mudanças ali na formação da República. E a gente pode ver bastante dessa análise do Machado de Assis em suas obras e vale muito a pena a gente internalizar esse conteúdo porque ele vai direcionar bastante o que a gente tem que aprender a respeito do tema. Aproveitar aqui e colocar rapidinho só para a gente materializar, tangibilizar a imagem do poeta e a primeira capa, a primeira edição da obra que a gente vai estar estudando. Vai aparecer aqui no vídeo agora. Dom Casmurro, olha aí. Tá aí o nosso grande poeta, e ao lado fica
a imagem da primeira edição do livro, a gente pode ver que tem uma impressão bem simples, mas não se engane, esse aí é um dos exemplares que modificou toda a nossa literatura e tem uma riqueza imensa de conhecimento e de bagagem para a gente estar internalizando. Vale a pena a gente guardar isso aí. Para a gente começar, vamos falar aqui, descrever um pouquinho e aprofundar um pouquinho o conhecimento a respeito da obra, né? Dom Casmurro, ele é um romance realista que ele tem um foco na análise psicológica da sociedade ali que era contemporânea ao poeta ali em 1899. Ele passa no Rio de Janeiro, na época do Segundo Reinado, e ele é narrado em primeira pessoa pelo Bento Santiago, ou Bentinho, que é o apelido dele, que é um homem branco, é um homem rico, que representa uma figura bem caricata ali daquela sociedade, né? Ele conta a história de acordo com a visão dele. É muito importante que a gente guarde essa informação. Essa história é a própria história dele, que pega ali desde a adolescência dele, contando a luta, né, a briga que ele tem interna para tentar entender, compreender a esposa dele, a Capitu. Que ele via isso aí desde quando ele conheceu ela e até depois, durante o casamento, e ele tinha uma visão e atribuía isso. E fica muito claramente observado na obra que ele considerava a Capitu uma mulher falsa, assim, que tinha atitudes voltadas à falsidade e à dissimulação. Não que ela necessariamente fosse, mas ele deixa muito caracterizado na obra essa reprovação que ele tem com a postura da Capitu. A gente pode observar que dentro da obra existe muito do que acontecia na sociedade na época, ali na virada do século, né? Então a gente já tinha uma sociedade bastante ambígua. Por um lado, essa sociedade ela se denominava, se colocava como uma sociedade progressista, enfim, que queria virar esse capítulo, virar essa página aí do capítulo da escravatura que tinha acabado. Porém, contraditoriamente, era uma sociedade que tinha um discurso e adotava outra prática. Ela tinha uma prática bastante autoritária, assim, uma bastante patriarcal. Então era uma época que estava se idealizando você modificar toda a sociedade ali que estava saindo da escravatura, porém os hábitos daquela sociedade não acompanharam a velocidade desse discurso. Então a gente pode observar no desenvolvimento da obra que a obra também ela tem bastante referência ali ao que estava a como era se produzia na época, e o Machado de Assis ele modificou um pouquinho, ele foi além dessa proposta realista. Então aconteceu uma quebra a todo momento de como a formalidade do texto prossegue. Então ele sentia um conforto em você pegar o texto e narrar, de mudar de primeira para terceira pessoa, quebrar a ordem cronológica e a todo momento ele colocar referências pessoais, às vezes falando como Bentinho e no segundo momento ele falava como autor, como Machado de Assis. Então se ele não tinha esse compromisso em manter essa sequência lógica, nem de narrativa, nem de entendimento. Inclusive a gente pode ver bastante no texto ele tratando muito de metalinguagem e intertextualidade. Metalinguagem que seria ele falando a todo momento como crítico e como escritor que era, dando opiniões como assim, um escritor deve fazer isso, e ao mesmo tempo ele utilizando de intertextualidade, pegando outras informações de outros textos ou de situações verídicas que tinham na época do lançamento daquela obra e trazendo numa maneira sem ser cronológica. Ele tinha toda essa possibilidade. Quem analisa a obra, os críticos que tinham desde a época até hoje, eles consideram que essa seria o fechamento da trilogia realista ali do Machado de Assis. Mas assim, embora ele seja contextualizado com uma política, com referências mais realistas, a gente tem que colocar que a obra também apresenta, né, ele ainda tinha um pouquinho da escola que estava se encerrando, que era o romantismo. Então você pode a todo momento, para não confundir, ela é uma obra que acontece diretamente ali após o fim da produção romântica. Então ele não vai ter essa quebra tão abrupta. Você vai ver elementos que trazem essa temática realista, em que a gente observa as características, inclusive negativas, que podem ser atribuídas, diferente daquela proposta que
a gente tinha no romantismo de que o amor, enfim, aquela proposta, principalmente do romantismo romântico, que o amor só era suficiente para tudo, e enfim, era o bem pelo bem. Aqui não, a gente observa que existe um pouquinho dessa temática do romantismo, mas ela foi quebrada e apresentada numa proposta mais realista. A obra, ela, por ser tão grandiosa, ela hoje é uma das, mundialmente, ela tem uma referência enorme, um apelo enorme, e a gente observa que a todo momento ela continua lá sendo adaptada para diferentes tipos de mídia. Você vê cinema, você vê música, você vê televisão, ela é colocada como análise de obra de referência na análise literária de qualquer academia, de qualquer lugar do mundo. Vamos prosseguir aqui, passando rapidamente aí o enredo da obra para a gente poder contextualizar o desfecho, que é o que acaba sendo tão grandioso, tão importante para a gente estar pegando, e o que acaba sendo também o mais cobrado. Só para a gente chegar ao enredo, vamos observar como é que a obra se desenvolve, né? Primeiramente, vamos colocar ali o que é seria o Dom Casmurro, né? O que seria esse termo? Isso aí é um apelido que o Bentinho tinha. Esse adjetivo casmurro significa assim uma pessoa muito teimosa, muito fechada, que não muda de opinião. E o Bentinho, que é o autor do livro, ele ganhou esse apelido no final da vida. Ele, que é o narrador principal ali da obra, ele decidiu, já quando velho, assim, e bem carrancudo, bem fechado, escrever um livro das memórias dele, e a maneira com que ele coloca e a maneira com que ele se comporta na época que essa obra foi escrita, ele já tinha essa postura totalmente fechada, né? A gente brinca de poucos amigos, né? É muito importante também a gente colocar que nesse momento que a obra foi escrita, os dois principais personagens que além dele participando da obra já estavam mortos. Então, toda a opinião que existe na obra, mais uma vez, fica centrada somente na opinião dele, né? Não foi possível a gente pedir explicações nem para Capitu e nem para o Escobar quando foram levantadas as hipóteses que são introduzidas no livro. A história começa mais ou menos assim, quando a mãe do Bentinho desejava que ele fosse padre, né? Prometia aos outros que ela teria um filho padre, a Dona Glória. Então ela tinha essa promessa que já tinha decidido até antes do menino nascer qual que seria o caminho dele na vida. Porém, um fato inusitado que ela não esperava aconteceu e modificou todo o projeto. O Bentinho, ele desde pequeno se apaixonou ali pela Capitu, que era a filha dos vizinhos dele. E ela também, desde muito nova, se apaixonou por ele. Então, esse primeiro sentimento dos dois acabou desconstruindo essa ideia que a mãe tinha do filho se tornar padre, né? E desde muito cedo a Capitu tentava proibir ou impedir que o Bentinho fosse para o seminário, né? Ela não, porque gostava dele, não tinha interesse algum que ele viesse a ser padre. Mas assim, a insistência da moça quando pequena não adiantou muito, né? O Bentinho, ele mesmo contrariado, mesmo não tendo essa vocação para padre, ele acaba sendo encaminhado a se ordenar padre, e deixa ele um pouquinho frustrado, e deixa ela também, mas no fundo era uma coisa que ele sabia que ele não ia desenvolver para a vida toda dele. O que ele tinha de proposta mesmo não era ser padre, era ser estudante de direito. Porém, naquele tempo não se tinha muita escolha, ele acabou indo para se ordenar, e um dos desfechos da história que começa aqui, ali que ele conhece o melhor amigo dele, o Escobar, que também não tinha vocação alguma para ser padre, e como ele foi encaminhado a seguir esse caminho. E juntos os dois no seminário, eles têm esse projeto de não terminar como padre, e eles dão um jeito ali, tramam, tem toda uma história que eles conseguem fugir do seminário, o Bentinho Escobar. A mãe dele lá, que ficou muito pressionada com a promessa, ela ainda pegou, ela tinha o interesse, né, de
de contribuir para que formar um padre, ela ainda acaba pagando ali para que um outro menino que era órfão tornasse padre, né, no lugar do Bentinho que não quis, e ela pagasse a promessa, né. O Bentinho, de fato, ele acaba por se tornar advogado, e ele acaba se casando com a Capitu e tem um filho chamado Ezequiel. E o amigo dele, o Escobar, acaba arrumando uma outra esposa. Enfim, até aí estava tudo bem. Tava tudo é, tudo indo muito bem, até que o Bentinho começou a ter crise de ciúme. Ele, de uma hora para outra, ele começa a acreditar que a Capitu estava traindo ele com o Escobar. Isso daí começou a aumentar na obra e vai se desenvolvendo até o ponto que o Bentinho perde o controle. E é muito engraçado que ela em nenhum momento se cita, ela não se manifesta a respeito, não se tem uma prova. Mas ele começa a ter esse surto de ciúme e começa a ter certeza somente observando o jeito que ela, o trejeito dela, o jeito que ela conversa com o Escobar, o jeito que ela olha. Isso daí começa a incomodar muito ele e vai fazendo com que ele perca o controle. E ele vai chegando ao ponto de ter certeza que ela está traindo ele, somente observando. Ele cria esse sentimento. Isso é importante a gente colocar aqui, que é uma leitura dele. Quando ele escreveu e quando ele é atribuição, é a única visão de quem está sendo traído, né? Não tem uma chance não foi dado a chance naquele momento para Capitu nem para o Escobar eles se defenderem, né? Uma das coisas que acaba de certas vezes aumentando essa crise de ciúme aí do Bentinho é o seguinte, que ele já começou a ter certeza que a Capitu estava traindo ele. E junto disso, ele começou a acreditar que o filho dele com a Capitu já não era filho dele, era filho da Capitu com o Escobar. O Ezequiel, então, na verdade, seria filho do Escobar. Isso aí deixa ele surtado, assim, com crises imensas de ciúme. E ele começa a enxergar e acreditar que o menino é a cara do amigo dele. E assim, termina-se o livro com essa mágoa, esse rancor, que na visão do Bentinho era como verdadeiro e como justo, de que ele passou a vida inteira amando, ele modificou a vida dele, o que tinha sido projetado para ele de ser padre, ele tomou essa atitude e ele se sentiu traído, tanto pelo amigo dele, quanto pela esposa, e ele morre amargurado com essa mágoa, né? E esse fato de ser amargurado, ele recebe esse apelido de Casmurro, que seria muito condizente com a postura dele. Esse desfecho da obra, que a gente fica com a grande dúvida, e aí, será que a Capitu traiu? Será que não traiu? Nós nunca saberemos assim com certeza. O livro, em momento algum, traz alguma prova definitiva para que a gente chegue a essa conclusão. E assim, eu acredito que o grande interesse, a grande sacada do livro proposto pelo Machado de Assis foi justamente a gente nunca chegar a essa conclusão. Até pela uma proposta que a gente vinha ali do movimento romântico, onde as coisas tinham lá um enredo de era uma vez e eles viveram felizes para sempre, até essa proposta de você quebrar esse desfecho. O ideal, ele procurou que as pessoas ficassem com a dúvida e apresentassem vários pontos. A gente colocou lá no começo que vale a pena a gente observar que durante muito tempo, até quem analisou, a única visão que a gente tem aqui é a visão do Bentinho. Então, para ele se torna como verdadeiro, porém, em momento nenhum, os outros personagens tiveram chance de ter essa defesa. Ele toma como realidade o que ele propõe, porém a gente, como leitor, tem que tomar cuidado, inclusive, se isso aí for perguntado, para não ser induzido e pegar a visão e a gente não ter esse sentimento crítico, tá? Prestar atenção no que foi colocado por ele não significa que é o que de fato foi apresentado no livro. Outra coisa importante que a gente pode colocar do livro é que ele tem todo esse caráter histórico, essa intertextualidade com outros eventos que estavam acontecendo no Brasil e ali caracterizado no Rio de Janeiro na época. Lembre-se que era uma virada, era uma formação de república, era um fim de movimento de escravatura. A gente
tinha um país em desenvolvimento. A gente percebe no texto várias críticas sociais que são também roupagem por uma eventual demanda que vem acontecendo no vestibular. Então, o livro ele traz toda essa semântica, esse teor que é do caso do Bentinho, mas ele também é muito válido para você caracterizar o Brasil daquela época da escrita, tanto quanto o movimento histórico-social, também para o movimento da literatura que a gente tinha. O que e assim, para fechar, é válido que a gente colocar que a gente vai ver essa sequência de informações que a gente observa, elas até bem ácidas, bem firmes no realismo, atribuindo a defeitos e características normais de todo ser humano que a gente não tinha no romantismo, e a gente tem que também tomar cuidado de não ser induzido na nossa formação e crítica do personagem. Porque, nesse caso aqui em específica, a gente teve uma visão unilateral, sem chance de pegar a opinião e a nuance dos outros personagens que com eles estavam interagindo. Tá certo? Vamos pontuar alguns exemplos na obra que constantemente são cobrados aí nos exames de vestibular e a gente pode observar facilmente no texto. A gente falou lá no início, na análise da obra, que o enredo dele está pautado não no caso do Bentinho acusar a Capitu, e sim ele tinha o interesse de compreender, entender a atitude dela. Então, o que a gente vai observar no texto? Ele apresentando primeiro a história dele e depois, no desenvolvimento dessa narrativa, ele vai tentar comprovar o que ele está falando. Mas no fundo, é importante a gente perceber que ele não é uma exposição de acusação. Na verdade, ele tem um ponto que ele mesmo tem dúvida, ele tenta desenvolver esse ponto durante o tempo e ele chega numa conclusão, mas querendo não se contradizer. E assim, fica parecendo que ele está fazendo apenas uma narrativa de acusação. Mas na verdade não é uma narrativa querendo valorizar simplesmente essas características da Capitu, que ele julga como negativa. E sim, o ponto-chave disso, ele queria compreender e ter certeza que se ele tinha se a visão que ele tinha quando ele estava lá no finalmente escrevendo a obra, era a mesma visão que ele tinha quando ele conheceu a Capitu. Uma outra coisa que a gente pode observar que tem sido pontuado bastante é o fato da gente perceber uma amargura do Bentinho no final da vida, né? São dois sentimentos. O primeiro é ele ter essa amargura de ter sentido, né, essa traição e não ter aceito bem ela. E segundo, o segundo ponto é que ele chegou na velhice e não teve certeza se de fato ele foi. Então ele tem um sentido de frustração de não ter conseguido ter certeza daquilo que ele está falando. Então ele usa aquilo ali mais como um diário para desabafar essa amargura. E o que a gente deve tomar um cuidado para não ser induzido, né, por essas duas características da narrativa do Bentinho. Ele não ter certeza, né, e ele ter esse sentimento de ter perdido tempo. O Bentinho está fazendo a narrativa com a cabeça dele de um senhor já idoso, tratando de argumentos dele que ele tinha, fazendo comparações com a cabeça de quando ele era adolescente. Então é claro que ele vai pontuar junto com ele alguns erros que ele não teria visto. Então você vai observar que a todo momento que nessa narrativa ela tem uma carga de arrependimento. Ele colocando essas opiniões dele no final da vida, elas vão estar carregadas com essas duas características dele, de revolta dele, de não ter conseguido compreender e de ter se sentido traído, e o julgamento dele, e ele sabe disso. A gente observa claramente que isso daí pode influenciar o desfecho da obra na visão dele, e a gente tem que tomar esse cuidado para não induzir a nossa visão e a nossa parte crítica a respeito da análise da obra. Para a gente fechar, fica uma última dica aí para quem tem interesse em estar lendo a obra, conhecendo. É muito interessante, é muito rica. Embora o livro ele seja um pouco afamado aí por apresentar uma construção feita pelo Machado de Assis de uma leitura mais rebuscada, com
um português de uma compreensão mais difícil, que era uma característica de uma linguagem mais intelectual da época, mas também é muito rica e uma bagagem muito grande para a gente que está conhecendo a nossa língua. Vale a pena lembrar que o livro, a obra, ela é feita em capítulos curtos, que podem ser compreendidos independente dos outros. Eles são todos interligados, porém a gente pode programar esses capítulos pequenos aí para colocar dentro da nossa rotina, sem comprometer o nosso entendimento da obra. Isso aí facilita bastante para a gente que quer conhecer, facilita a gente pode pontuar os pontos, pontuar situações e trechos do livro que cabem uma análise para a gente fazer essa comparação na proposta da obra. Bom, pessoal, essa foi a nossa quarta aula. Tratamos aí da grandiosa obra de Machado de Assis, o Dom Casmurro, uma obra muito importante aí, sempre demandada em concurso de vestibular. Espero que tenha sido proveitoso para você, como foi para mim. A gente pontuou ali um pouquinho da obra, do enredo e do desfecho. A gente recapitula que essa obra ela é rica não somente pela história, que é muito divertida e muito profunda e tem esse diferencial, mas ela é um convite para a gente conhecer um pouquinho aí dessa transição do romantismo para o realismo e também para a gente conhecer esse contexto histórico ali da virada do século, o fim da escravatura, proposta genialmente ali pelo grande Machado de Assis. Tá certo? Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Muito obrigado.